pra finalizar, galera, o Xbox veio a público falar, né, que a Sony... Porque assim, a Sony tá enchendo o saco da aquisição da Activision Blizzard, tá. Mas aí a Microsoft fica também mandando, porque, né, claro, é guerra, é briga. Né? E fala aqui, Xbox diz que Sony lidera o mercado com mais de 150 milhões de consoles vendidos comparado com os 63 milhões que eles têm. Olha a diferença. Ah, agora eu descobri por quê. Porque a autoridade da concorrência do Reino Unido falou algo que balançou um pouco a questão da Microsoft. Foi o seguinte, a CMA, que é esse órgão, receia que PlayStation e outras companhias com serviços fiquem demasiadamente prejudicadas com a exclusividade de conteúdo da Activision Blizzard no serviço da Microsoft, segundo o Avanço Games Industry. Até Google, Amazon e Nvidia podem sair prejudicados no streaming com esse poderoso reforço do Game Pass. Existe a possibilidade realista, isso é eles falando, de um substancial decréscimo na concorrência dos consoles de jogos, serviços de inscrições e serviços de nuvem. Com isso, ter total controle desse poderoso catálogo, especialmente perante a já forte posição da Microsoft nos consoles de games, sistemas operativos e estrutura de nuvem, poderá resultar na Microsoft prejudicar os consumidores ao afetar a capacidade de concorrência da Sony, a mais próxima rival da Microsoft, e possíveis novos participantes que podiam trazer competição saudável através de serviços inovadores de nuvem. A CMA diz que mesmo que sem o negócio seguir em frente, a Activision Blizzard poderá ser forçada a colocar seus jogos em vários serviços, que aumentaria a competitividade e asseguraria que todos os consumidores continuem a ter acesso aos títulos. Antes de eu ler o que a Microsoft responde, eu acho que é isso que vai acabar acontecendo, certo? A Microsoft provavelmente vai fazer um acordo onde ela tem que ceder algumas coisas, certo? Tipo, não poder deixar o código exclusivo de uma plataforma só. Umas coisas assim. Como eu já falei também anteriormente, eu acho que pra Microsoft só botar o código no Game Pass Day One já é suficiente pra eles. Então, provavelmente eles não vão fazer justamente por essa questão. Então, eu acredito que terá um contrato, terá obrigações, né? Porque a gente tá vendo. E a gente sabe. PlayStation é líder de vendas na Europa. Assim, muito. Então, óbvio que tem lobby lá. E aí a Microsoft, responde a Microsoft. A Microsoft responde que são teorias sem qualquer suporte e não chegam para justificar uma nova fase de investigação. Mais do que isso, PlayStation lidera com mais de 150 milhões de consoles vendidos comparado com os 63 milhões de Xbox. Eu acredito que deve estar falando de PlayStation 4 e Xbox One, né? Imagino isso. Que esses são os números que a gente imaginava, mais que o dobro de vendas, né? Considerando como líder que não se preocupou em perder cota de mercado ao aumentar o preço do console e jogo. Da cornetou, aumentaram o preço e estão cagando, porque sabem que são líderes. A companhia diz ainda que mesmo se todos os jogadores de COD mudassem da PlayStation para Xbox, a Sony permaneceria líder por uma grande diferença. Apesar da Sony não desejar maior competição, tem a capacidade para se adaptar e competir. Os jogadores vão beneficiar com esse aumento na competição e escolha. Eu concordo. A Sony tem como se movimentar, tem como brigar. Claro que tem. Ela só precisa ser melhor, e é por isso que a concorrência é um negócio tão bom. Porque faz uma brigar e tentar ser melhor do que a outra. A CMA teme ainda que isso poderá forçar a Sony a aceitar o Game Pass nos seus consoles e a exclusividade dos jogos que Activision Blizzard no serviço da Microsoft. No que diz respeito ao serviço, seria prejudicial para a capacidade de concorrência de outros serviços. Então a gente vê aí o órgão do Reino Unido, que é muito importante na definição da Europa e do mundo, ter uma posição um pouco diferente do que a gente estava vendo. Uma posição favorável em demasiado, na minha opinião, ao PlayStation, que é uma empresa que nem tá nessa situação, nem tá na transação, só faz parte do mercado nessa situação. Cara, desde cedo a gente sabia que isso ia ser uma coisa muito complexa e que ia demorar. Mas vamos ver os próximos capítulos dessa história.